Eu sou o Daniel Vilas Boas e você está no Cosmovisão Cristã. Êxodo, capítulo 12, versículo 7 em diante diz assim: Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Olá, meus queridos, meus amados, eu acabei de ler aqui os versos em Êxodo que fala da Páscoa, e nós estamos próximos dos dias da Páscoa. Nós estamos, na verdade, vivendo a semana da Páscoa. Então, eu acho que é bem propício nós falarmos nesse assunto, entrarmos nesse assunto que é de suma importância para o povo de Deus. E eu quero falar rapidamente, porque é um assunto que a gente pode se alongar bastante, mas rapidamente eu quero falar com os irmãos a respeito da Páscoa. O que é a Páscoa e o que não é a Páscoa? O que o cristão deve entender sobre a Páscoa e o que o cristão não deve, não é bom, não convém que o cristão participe ou esteja inserido ou multiplicando. Não vai aqui nada místico, nem uma maldição, nada demoníaco, mas um esclarecimento sobre a Páscoa e o que é a Páscoa para o cristão e qual a importância isso tem para nós. Então eu falo para cristãos, eu falo para irmãos que é importante nós termos esse entendimento. Em primeiro lugar, a Páscoa ela existe por causa deste evento, deste acontecimento com o povo hebreu. O povo hebreu, fazendo um resumo rápido, eu não sei qual é o seu grau de entendimento e o que você conhece da Bíblia, então um rápido histórico para você entender. O povo hebreu vivia no Egito, mais de 400 anos vivendo no Egito, e durante um bom período de tempo eles foram escravos no Egito. E quando eles estavam passando por esse momento de escravidão, eles clamavam a Deus, clamavam ao Senhor por uma libertação, porque a carga estava cada vez pior. Nesse momento surge Moisés, e Moisés é o libertador do povo. E Moisés então pede para Faraó para sair do Egito, e Faraó não permite. Então Deus manda 10 pragas sobre o Egito. E a última praga é a morte dos primogênitos, a morte do primeiro filho, do filho mais velho das famílias do Egito. E aconteceria que nesse momento o anjo da morte ia passar pelo Egito, e Deus dá um sinal, dá um livramento, na verdade, ao povo hebreu, dizendo para eles sacrificarem um cordeiro, esse cordeiro que nós lemos, que eles deveriam comer esse cordeiro. E com o sangue do cordeiro, eles deveriam passar o sangue no umbral das portas, né? Passar em volta das portas. Porque quando esse anjo da morte passasse pelo Egito, e ele ia devastar, ia fazer
ia cumprir aquela praga que era a morte dos primogênitos. E essa morte dos primogênitos, ela ia acontecer, e quando isso estivesse acontecendo, o anjo ia passar, e se ele avistasse nas portas o sangue do cordeiro, nessa casa ele não entraria para matar o primogênito, o filho mais velho. Então aconteceu que o povo hebreu, na época, sacrificou esse cordeiro, comeu esse cordeiro com a sua família, com pão sem fermento e com ervas amargas, e todo ano, mais ou menos no período de abril e maio, para o nosso calendário, todo ano eles fariam isso. E todo ano eles iam comemorar a Páscoa judaica. A palavra Páscoa vem do hebraico pechar. O que é o pechar? O pechar, ele é a passagem do anjo. Quando o anjo passasse pelas casas, ele ia avistar a casa dos hebreus que tinha o sangue, e ali o anjo não executaria a sua missão. Alguns intérpretes também trazem a passagem do Mar Vermelho, que o povo passou, ele estava sendo perseguido por Faraó, ele sai da terra do Egito, ele sai da terra da escravidão para agora, para um outro momento, para uma outra vida. Ele tem essa passagem, esse passagem pelo o Mar Vermelho. Mas enfim, então isso é a Páscoa judaica. E aconteceu aí pro cristianismo, as profecias bíblicas, e aí eu não vou entrar nesse mérito, podemos falar num outro momento. Jesus, ele passa pelo sacrifício da cruz quando está acontecendo a Páscoa judaica. Então, a Páscoa ela não surgiu através dos cristãos, mas sim veio dos judeus. E depois o cristão assumiu a Páscoa por um outro motivo, um outro sentido, que é quando Jesus morre na Páscoa, na sexta-feira, da paixão, que ele morre. Antes disso ele participa da ceia da Páscoa, essa ceia que o povo fazia, ele faz com seus discípulos, só que agora nessa ceia ele está substituindo os elementos. Ele está com o pão e ele está com o vinho, não mais com as ervas amargas. Quando ele está com o pão, ele fala que o pão é o meu corpo e o vinho é o meu sangue, que purifica o homem de todo pecado, que limpa o homem de todo pecado. Então, quando ele faz isso, ele está transferindo. Agora não é mais as ervas amargas, agora é o vinho, é o cálice, é o fruto da vide. E agora o pão sem fermento é a vida sem pecado, é a vida sem o fermento que simbolizava o pecado, simbolizava a intriga, simbolizava a devassidão. Agora é sem pecado. E ele era sem pecado e ele era o cordeiro, que agora os cristãos se alimentam do corpo do cordeiro. Então, na verdade, a Páscoa do cristão, ela é comemorada todo domingo de Santa Ceia. Todo domingo de Santa Ceia, o cristão comemora a Páscoa, que é o compartilhar, o participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, que é o pão e o cálice. Essa é a Páscoa do cristão. Essa é a Páscoa do cristão. Então, nós como cristãos protestantes, evangélicos, para nós não tem em nada a mais do que qualquer outro dia a Páscoa. A Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, o Domingo de Ramos, que é um domingo antes. Isso para nós protestantes, evangélicos, não faz sentido. Isso não faz diferença. Porque junto com essa Páscoa que foi instituída pela Igreja de Roma, veio símbolos
né, que foi pego do paganismo, foi pego de culturas que não tinham a mesma cosmovisão cristã, e se inseriu dentro da Páscoa algo que não faz sentido. Ovo de Páscoa não faz sentido. Existem diversos motivos, né, endossos que tem por trás para dizer que o ovo de Páscoa representa a nova vida, né, o renascimento, o coelho, que é a fertilidade, que também é a nova vida. Aí tem a colomba pascual, que é aquele bolo, né, aquele pão, que na verdade ele representa a pomba. A colomba é uma pomba, porque a pomba também simboliza a paz. A pomba Noé soltou na arca, a pomba desceu sobre Jesus no batismo. O peixe na sexta-feira, que daí realmente isso foi algo instituído pela Igreja de Roma, para que as pessoas fizessem sacrifícios e não comessem carne na sexta-feira, e se possível não comer nada, fazer um jejum. Então não é nada assim forçado, não é nada obrigado, mas é uma sugestão, né, dos bispos de Roma, do Papa, enfim. Mas isso para nós cristãos evangélicos não tem menor sentido, porque nós não precisamos nada além da Escritura, e isso que nós falamos, o ovo, o peixe, o coelho, a colomba, né, os ramos e tudo mais, não tem base bíblica. Nada desses elementos está na Bíblia. Então nós não precisamos nada mais do que a Bíblia, nós não precisamos nada mais do que a cruz, que foi a maior obra que Jesus fez na sexta-feira. Foi a maior obra de Jesus, foi a cruz. Nós não precisamos nada mais do que a cruz, nós não precisamos nada mais do que Cristo, nós não precisamos nada mais do que a fé na ressurreição de Cristo, naquele que ressurgiu, que voltou dos mortos e que nos deu a vida, e que nos trouxe a salvação da alma. Nós não precisamos nada mais do que isso, meus queridos. Então esses elementos não têm nada a ver com a fé cristã, nada a ver com a fé cristã. Então é proibido a gente comer peixe? Não, não é proibido. Se você quiser comer peixe, se alguém lhe convidar para ir na casa para um almoço e tiver peixe, coma peixe, não tem problema. Como eu disse no começo do vídeo, não há nem uma ordem demoníaca, nem uma maldição, nada desse tipo, mas é uma conscientização. Posso comer peixe? Posso. Posso comer carne de gado, um churrasco? Pode. Problema nenhum em comer carne de gado. E comprar ovo de Páscoa, coelhinho, esconder o ninho, fazer pegadinhas no chão, né, como fosse a patinha do coelho, para a criança ir procurar. Isso eu recomendo que não faça. Não faz isso, mamãe, não faz isso, papai, não faz isso. Você está ensinando o seu filho algo torto, errado, falso. Mas eu falo para ele de Jesus. Pois é, mas você fala, mas faz diferente. Você fala da obra, mas pratica diferente. A criança, ela aprende muito mais com os exemplos do que com aquilo que é dito. É como um pai fumante com um cigarro na mão, dizer para o seu filho: filho, não fuma, porque isso aqui faz mal. Como assim? Meu pai, meu maior ídolo, aquele que eu sou fã, aquele que eu me inspiro, é meu pai, está fumando e me dizendo que eu não tenho que fumar, mas eu pelo menos experimentar eu vou. Então você está ensinando algo errado para o seu filho. Não faça isso. Não compre ovo de Páscoa. E outra que ovo de Páscoa de chocolate, que também não tem nada a ver, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Pega esse dinheiro do ovo de Páscoa e faz um churrasco para a sua família. É muito caro, não tem porquê.
pegadinhas de coelho no chão, não faz isso, não engana seu filho, não conta uma mentira para uma criança de 1, 2, 3 anos de idade, que vai atrás de umas pegadinhas, você vai estar mentindo que o coelho esteve ali e escondeu o ninho. É uma mentira, é um pecado contra o 9º mandamento, mentira. Então não faz isso. É um conselho que eu estou dando, não participe dessa onda de gastos, né? De eu tenho que comprar o ovo de Páscoa. Nós estamos passando agora por uma situação, esse vídeo vai ficar rodando durante muitos anos, né? Se ninguém tirar do ar, mas nessa época agora que nós estamos em 2020, nas vésperas da Páscoa, estamos passando por uma pandemia e está todo mundo em quarentena, né? Se liberou as lojas para vender chocolate, para vender ovo de Páscoa, mas não tem porquê. Não tem por que você gastar dinheiro que você não tem, gastar seu tempo para produzir ovo de Páscoa em casa, para falar para o seu filho uma mentira. Porque 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. E nós cristãos, uns ceiam uma vez por mês, outros servem a ceia toda semana, enfim, quando nós nos reunimos para ceiar, isso sim é a Páscoa. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia, ele fala porque o ato de cear é aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E ele fala assim, no capítulo 11, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A ceia é a nossa Páscoa, irmãos cristãos, evangélicos, protestantes. A ceia é a nossa Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa toda vez que nós participamos da ceia. Então não tem por que você gastar dinheiro com ovo de Páscoa. E não tem por que você enganar o seu filho com uma mentira. Eu não vejo isso como algo que convém, como diz o apóstolo Paulo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Não tem porquê. Quer comer peixe? Come. Quer comer carne? Come. Fazei tanto comer quanto beber para o Senhor. Mas não faça o que não é bíblico, o que vai afastar. E até hoje as pessoas estão cada vez mais longe, distantes das Escrituras, distantes da verdade. Quanto mais passa o tempo, menos se lembra o que é a Páscoa cristã. E a Páscoa, essa onda que existe, só existe por causa do cristianismo e por causa do judaísmo. Nada de comercial nisso. Esse é o Cosmovisão Cristã, uma visão cristã de mundo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que tenha um momento bom, importante com a sua família nessa Páscoa. Se você quiser passar essa Páscoa relembrando de Jesus, é o momento mais importante para você fazer isso. Se você quiser passar o seu domingo de Páscoa orando, a sexta-feira orando, para nós cristãos protestantes, nós não temos a Sexta-feira Santa, nem o Sábado Santo e nem a Semana Santa, né? O único dia para nós que é santo é o domingo, e todo domingo, porque é o dia do Senhor, mas isso é um outro momento, para um outro dia, para um outro vídeo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, amém.